O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Eu vou dar um beijo na palavra em nome de todos vocês. Que bonito, hein? Que maravilha, Deus seja louvado. Pode aplaudir, pode aplaudir. Pode sentar, podemos sentar. E vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nos ilumine, nos inspire, e que essa palavra que nós estamos ouvindo e assimilando no coração, produza em nós frutos em abundância, frutos de paz, de sabedoria, de amor, de entrega, e acima de tudo, de santidade. Amém? Eu quero começar com um dado histórico, para a gente entender o que está acontecendo no Evangelho. Jesus foi numa festa em Jerusalém, a festa da dedicação do templo, dedicação do grande templo construído por Salomão. A festa, por que essa festa? No ano de 164 antes de Cristo, lá na época dos Macabeus, famosa família dos Judas Macabeus, enfim, está no Antigo Testamento, um livro muito interessante, a resistência do povo judaico contra a invasão helênica, ou seja, a invasão grega. E Judas Macabeu mandou fazer um altar, purificar o templo, e mandou fazer um altar, porque 3 anos antes a cidade havia passado por uma invasão dos assírios, enfim, eles profanaram o templo, e aí Judas Macabeu mandou purificar o templo, mandou fazer um altar bonito ali, e fizeram uma festa de pelo menos 8 dias, aí celebrando essa grande festa, e foi chamado festa da dedicação do templo. Também nesse dia eles celebravam, sempre era inverno para nós é diferente de inverno para eles lá é dezembro, naquela região lá, frio, então mandaram fazer, e também as pessoas faziam procissão pelas ruas com luzes acesas, muito bonito. Então foi nessa festa que Jesus foi. Todos os anos eles celebram a festa da dedicação do templo, e nesse contexto que Jesus estava passando por ali, num dos portões, o pórtico de Salomão, que eles questionam o Senhor. Se fossem os discípulos, tudo bem, que Jesus podia explicar depois com mais detalhes, mas não foram os discípulos que perguntaram, que questionaram, queriam provocar Jesus. Você é um Messias? Se você é o Messias, fala-nos abertamente se você é o Messias. É claro que eles estavam querendo um argumento para ver da voz de Jesus, para poder acusá-lo, para poder ter motivo depois para acusar Jesus, para condenar Jesus. Se és o Messias, fala-nos abertamente. E Jesus ele fala assim, das obras que faz. Olha as minhas obras, olhem o que eu estou fazendo, olha as obras. Quem é que faz uma obra assim, se não estiver em plena comunhão com Deus, em plena intimidade com o Pai? É tanta a nossa intimidade que eu e o Pai somos um.
E Jesus, ele revela essa unicidade, essa comunhão íntima com Deus, através das obras que ele faz, através daquilo que ele revela. Então, São João está nos dizendo nesse evangelho, que em Jesus, se o templo era consagrado, foi consagrado, era a festa da dedicação, Jesus agora nos mostra que ele é o consagrado do Pai. Ele é o verdadeiro consagrado do Pai, e que em Jesus nós buscamos a consagração, e que em Jesus nós podemos também sermos consagrados ao Senhor, e aí podemos nos dedicar sempre ao serviço do Senhor. Olha que interessante, minha gente, a festa é da dedicação, e Jesus é questionado, e aí Jesus fala das obras, as minhas obras mostram quem eu sou. As minhas obras mostram quem eu sou. Eu vou deixar aqui porque já vou voltar. Vamos para a primeira leitura. Primeira leitura, os Atos dos Apóstolos. A gente viu ontem o testemunho de Pedro, que por revelação, ele que foi chamado, eu vou evangelizar, eu vou converter os judeus. Aí aos poucos ele começa a entender que essa evangelização, que essa missão apostólica é para toda a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, vai dizer Jesus. E aí Pedro começa a entender que é para todos. São Paulo já vem fazendo isso, e o evangelho começa a entrar nas cidades pagãs. Mas olha só que bonito o testemunho de hoje, gente. Se nós pudermos captar essa essência da primeira leitura, a comunhão na igreja. Porque também Barnabé ficou sabendo da evangelização nos pagãos e foi lá. A notícia chegou à igreja de Jerusalém, a igreja mãe. A igreja mãe. Chegou à igreja, e a partir da igreja mãe é que foi o anúncio do evangelho. A comunhão, por isso que nós, como católicos, nós temos essa comunhão. Outro dia os bispos, acabaram semana passada, a reunião lá em Aparecida da CNBB, os nossos bispos, nossos pastores, reunidos pensando a fé, e nós estivemos em plena comunhão com eles em oração. Nós temos o nosso Papa, nós temos a nossa igreja, nós temos a nossa doutrina, nós temos a nossa tradição, nós temos a nossa comunhão. Por isso que é importante a gente, assim como o processo de evangelização, eles sempre ouviam a opinião, a autoridade da igreja mãe na época Jerusalém. Nós também de Jerusalém, a nossa foi para Roma, é a mesma. Só que os cristãos foram perseguidos e expulsos de Jerusalém, da Terra Santa, e se instalaram em Roma, porque lá Pedro deu a vida, Paulo deu a vida por Jesus, lá em Roma. Por isso que a nossa sede é a Igreja Católica Apostólica Romana, lá que Pedro deu a vida por Jesus. Então a importância da comunhão, quando a nossa igreja, nós temos a nossa igreja, temos o nosso Papa, os nossos pastores, é importante a gente sempre prestar atenção. Não podemos nós, como cristãos e como católicos, já existe muito aqui pelo país afora, já existem muitas denominações diferentes, não estamos aqui para condenar, mas existem muitas, ou seja, cada esquina cria-se uma nova, vocês sabem disso. Talvez na esquina da sua casa tem 300 aí, e não existe uma unidade, não existe uma comunhão, não existe uma tradição, não existe uma história. A nossa tem, porque já veio lá de Jesus. Então por isso assim, quando a gente diz assim, a igreja fala isso, os nossos pastores falam isso, o nosso Papa fala isso, nós temos a obrigação de acatar, nós temos a obrigação de vivermos esta comunhão. E a primeira leitura nos ensina que em tudo o processo evangelizador estava se espalhando para o mundo inteiro, mas jamais eles perderam a comunhão com a igreja mãe, com a igreja central, com a igreja mãe. E é por isso que nós temos várias comunidades, várias paróquias espalhadas pelo mundo inteiro, mas nenhuma delas, se alguma delas for desagregada da comunhão da diocese, da comunhão da igreja, já não é mais católica, porque temos uma comunhão. A leitura do Evangelho nos fala de que pelas obras de Jesus, se vocês não querem acreditar, acredita nas minhas obras. As obras que Jesus fazia e continua fazendo, retratam quem Ele é. Coloque a mãozinha no coração. Coloque a mãozinha no coração agora. Temos argumentos suficientes para rezarmos agora, para nos colocarmos.
Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Hoje, nessa Santa Eucaristia, nós aprendemos na primeira leitura que todos nós somos missionários. Todos nós somos convidados a evangelizar, a anunciar a boa nova, com o testemunho, com a vida, com a palavra, com as atitudes, Senhor. Onde a gente está, onde a gente vai, temos que levar o nome de Jesus. Somos representantes de Jesus, somos representantes do Evangelho. Não podemos só sermos cristãos somente na igreja, quando a gente entra na missa, não. Ali a gente vai se alimentar, para a gente viver lá fora, em casa, na vizinhança, no trabalho, darmos o nosso testemunho. Acima de tudo, Senhor, a nossa comunhão, testemunho de comunhão. A primeira leitura nos ensina que essa comunhão na igreja, devemos promover isso, devemos acatar, devemos acolher, devemos respeitar, devemos obedecer os nossos pastores, para não perdermos a comunhão da igreja. Senhor, na leitura do Evangelho, o Senhor nos revelou que as obras mostram quem o Senhor é. As obras, as nossas obras. Nós nos perguntamos agora, Senhor, e esta leitura nos questiona se as nossas obras, as nossas ações, o que a gente faz, se verdadeiramente retratam quem somos como cristãos. Ah, Senhor, aí a gente já se encontra no limite, porque muito daquilo que nós fazemos não revelam, não retratam, não representam Jesus, porque muitas vezes fazemos e falamos coisas que não te agradam, que não vêm de Deus. Dá-nos a graça hoje, Senhor, a festa da dedicação, de dedicarmos, Senhor, dedicarmos o nosso pensamento, dedicarmos as nossas palavras, dedicarmos as nossas ações, dedicarmos as nossas atitudes, Senhor, de consagração e para Ti. Nós queremos hoje pedir essa graça, queremos consagrar o nosso corpo, queremos consagrar a nossa vida, queremos consagrar a nossa família, Senhor, para Ti, para o Evangelho, na santidade. Dê-nos essa graça hoje, Senhor. Nós te pedimos que as nossas obras de hoje em diante, o que a gente faz, o que a gente diz, que possam ser reflexos, retrato, fotografia do Evangelho, da graça de Deus. Se não, Senhor, dê-nos a graça de uma conversão, para que aquilo que a gente celebra, aquilo que a gente diz, seja verdadeiramente um retrato do Evangelho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Nos Amém. Dedicando ao Senhor, vamos ficar de pé e apresentar ao nosso Deus todas as nossas súplicas, todas as nossas intenções, todas as nossas necessidades.